Futebol europeu ou sul-americano? Muita hora nessa calma. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Vídeo aqui no canal do Canedo sobre a discussão do momento em cima da Copa do Mundo de Clubes, futebol europeu versus futebol sul-americano. Após uma primeira rodada de alguns enfrentamentos, os sul-americanos saíram ilesos, né? Não perdemos. Também não ganhamos nos confrontos contra os europeus. Porém, talvez esperava-se ali, que um senso comum que os europeus iriam amassar. Isso claramente não está acontecendo, e não só em termos de resultado, como também futebol dentro de campo. A gente viu um Palmeiras melhor que o Porto, a gente viu um Fluminense melhor que o Borussia Dortmund. Para ficar só nesses dois exemplos, né? Mais um Benfica e Boca também, que o Boca namorou a vitória até o fim. E é por aí. Ou não? Ou será também que o outro extremo, né, não estava tão empolgado com algo entalado na garganta, e aí ao fim de Fluminense, o Borussia Dortmund pegou o seu celular e falou: nada presta do lado de lá, tudo uma invenção, né? Tudo que contaram para você é mentira. E, gente, aqui a gente tenta manter o equilíbrio da balança. Eu posso ter a minha opinião aqui, enfim, a gente pode desenvolver essa discussão, mas é importante a gente sempre colocar todos os pontos na mesa, para a gente não passar, né, uma impressão de que, cadê a realidade, né? Qual é o ponto mais próximo aí do que a gente acredita, em vez de cair em falsas narrativas e tudo mais. Eu sou, assim, não é aqui o caso de vocês tratarem a minha opinião como verdade absoluta, pelo amor de Deus, né? Eu só quero trazer mais pontos para a discussão, e aí você tem total liberdade, por favor, de discordar nos comentários. Deixe o seu like, antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho. Mas eu sou um cara, assim, com muita base de futebol europeu. Para quem não me conhece, chegou, enfim, muito depois, ninguém tem obrigação de conhecer minha carreira. Eu trabalhei durante 12 anos com futebol internacional lá no GE. E aí, enfim, cobrindo diariamente, né, o futebol europeu como um todo, Champions League, as ligas nacionais da Europa, Eurocopa e tudo mais. Enfim, eu vivi esse dia a dia, né? Isso me deu uma grande base, e eu acredito também que base até comparativa, né? Porque também nunca deixei de acompanhar futebol brasileiro, assistir futebol brasileiro, não só o meu time, como também sou um super viciado em futebol, gosto de ver tudo, os principais jogos. E durante todos esses anos, a gente sempre teve como base, né, para poder comparar o Mundial no formato antigo, em que, obrigatoriamente, a gente já enfrentava o melhor time da Europa, o campeão da Champions. Que, beleza, em 6 meses poderia dar ruim, né, porque o Mundial era dezembro, o campeão da Champions em maio, junho, e aí, nesse tempo, aí poderia dar ruim. As coisas poderiam desandar e os sul-americanos poderiam ter mais chance. Mas a história mostra que a gente passou a ter mais dificuldade até com não-europeus, né? Houve maior aproximação também, talvez, do nível de times de outros continentes, tanto que ali o índice de eliminação na semifinal e classificação para a final e enfrentar um europeu, né, ser vice para um europeu, bem próximo, né, na última década. E, de repente, surgiu essa Copa do Mundo de Clubes. E, cara, assim, não vamos negar, né? Eu acho que um dos motores, né, dessa competição é a gente saber em que nível a gente está. E eu nem sei se a gente vai encontrar essa resposta ou vai ter uma resposta bem fiel à realidade, mas pelo menos já vai existir alguma coisa, já está existindo alguma coisa. Só que isso vai alimentando aquela sensação da gente também transformar tudo, né? Tudo é hipérbole, é um exagero. Meu Deus, o Palmeiras é muito melhor do que o Porto, o Fluminense é muito melhor do que o Borussia Dortmund, e, poxa, a Bundesliga é uma farsa, não sei o que querem contar para você, a gente é muito melhor. E fica essa impressão de que a gente está procurando uma oportunidade, alguma coisa para se apegar e fincar a nossa bandeira no mundo do futebol. Pessoal, o Brasil já está no mundo do futebol, né? O que a gente cobra e o que deveria já acontecer e já ter acontecido é o Brasil ter uma liga organizada, uma estrutura organizada que pudesse nos levar ao patamar talvez que a gente deveria pertencer, né? E não pertence por razões econômicas e estruturais, né? E de calendário. Quem pensou que eu não ia falar a palavra calendário aqui está muito enganado, né? Quem acompanha os meus outros vídeos
calendário é o grande vilão. Por que que o Fluminense estava um motor físico intenso, ganhando divididas, duelos, contra um time que tinha 10 centímetros a mais de média de altura? Porque o Fluminense, além de estar no meio da temporada e eles no fim, o Fluminense teve 20 dias, de 16 dias, de 15 dias de paralisação desde o seu último jogo. Então, poxa, pôde realmente se preparar para essa competição de verdade e tá no meio da temporada. Antes sempre chegavam, né, os campeões no fim da temporada. Eu acho que isso sim faz muita diferença. E a diferença é sobretudo física. Técnica porque eles compram, eles têm dinheiro, eles têm mais dinheiro. O euro vale 6 e as ligas, algumas, né, não todas, são organizadas ao ponto de eles terem um faturamento maior. Por consequência, contratam melhores jogadores. Nem todo mundo, né, nem todo time que gasta vai ter um time bom. Né? Acho que, porém, todo time de determinada prateleira a gente sabe que gasta bastante. Então, é o caso aí de os principais europeus que estão nessa competição. É o caso de clubes que não estão nessa competição, como Liverpool, Barcelona e Arsenal, por exemplo. Eu não tinha a menor dúvida de que com o Porto e Benfica teria jogo, justamente por esse fator de faturamento. O Palmeiras e o Flamengo estão no mínimo no mesmo nível de faturamento, mesmo com a moeda valendo 6 vezes menos. Porque Palmeiras e Flamengo estão numa liga já maior, num mercado maior, né? Eu não tenho a menor dúvida que o Brasileirão é muito melhor que o Portuguesão. Eles têm a vantagem ali, talvez, europeia, de conseguirem atrair e virarem uma ponte para outras ligas. Mas Porto e Benfica hoje tem como grande meta na temporada bater quartas de final de Champions. É um ano bom para eles. Então, não são necessariamente as grandes potências, né? Quando começou o jogo Palmeiras e Porto, eu já considerava o Palmeiras favorito e, no mínimo, o mesmo patamar. Né? E acho que foi um jogo bem assim, né? No mínimo, né? A gente concorda até que o Palmeiras merecia a vitória, assim como o Flamengo, se for jogar com o Benfica, também é a mesma vibe, tá? E acabou que a grande surpresa foi o Fluminense contra o Borussia Dortmund. E aí eu conversei com o alemão depois do jogo, falei um pouquinho disso no vídeo só sobre o jogo do Flu, mas posso desenvolver aqui porque também faz parte do tema. E eu perguntei, cara, o que que houve, assim, vocês acham que tem alguma falta de interesse, né? O que que justifica? E ele falou, olha, para nós torcedores, a gente enxerga, né? Os alemães, eles ainda têm uma vibe um pouco romântica do futebol, contra o capitalismo, então eles enxergam essa competição como algo que a FIFA criou para ganhar dinheiro. Eles reconhecem também que é uma competição importante para gerar dinheiro para o Borussia Dortmund. Não faz muito sentido, né? É uma enorme contradição aí, mas eles sabem que para contratar jogador, para não vender jogador, e o Borussia também é um grande exportador, principalmente para a Premier League, eles precisam desse dinheiro do Mundial. Então, eles não têm nenhum indício que o clube não está levando a sério essa competição. Estão. Aí eu falei, cara, então por que vocês jogaram tão mal, né? Por que o Fluminense foi bem melhor, né? Aí ele falou, cara, apesar da gente ter terminado bem a temporada e ter conseguido uma sequência boa, foi um ano muito difícil pra gente, em que a gente não jogou bem em vários momentos do ano. E aí, uma conclusão minha pode ser que, né, o Borussia Dortmund parou de jogar no fim de meados de maio, acho que 17 de maio, voltou a jogar agora, e esse mês, de repente, deu um ar de férias pro elenco que demorou a dar um clique. Né? E aí, fisicamente, o Borussia Dortmund não estava à altura do que costuma estar, e o Fluminense se sobressaiu, fez um grande primeiro tempo, um grande jogo. No segundo tempo, quando entraram alguns novos jogadores, o Borussia deu um gás, terminou o jogo um pouquinho melhor, mas, poxa, no todo mundo concorda aqui que o Fluminense jogou melhor. Vamos acompanhar os outros dois jogos e, o mais importante, né, acompanhar o restante da competição. Não vamos tirar conclusões precipitadas. Pra quê, gente? Né? Eu sei que tá todo mundo sedento para bater no peito e dizer que o Brasil, a América do Sul, nós somos absurdos, nós somos o futebol. E somos também, né? Talvez isso sirva para mostrar que olha só onde a gente poderia chegar, mesmo com a limitação da moeda. Olha só onde o futebol brasileiro, sul-americano em geral, poderia chegar. Se a gente tivesse um pouquinho de mais organização, teria mais dinheiro. Com mais dinheiro, a gente conseguiria segurar mais as nossas promessas. E, no fim das contas, as nossas promessas também abastecem o futebol europeu. Né? Não são, evidentemente, os únicos, né? Continua tendo jogador bom em todos os países do mundo, tá? Mas a gente sabe que o futebol brasileiro, argentino, colombiano, equatoriano,
uruguaio, tá cheio de jogador no alto nível, no alto escalão da Europa, e é normal. Se a gente conseguisse segurar esses caras por um pouquinho mais de tempo, poxa, olha que maravilhoso, né? Seria para o nosso futebol, e com certeza a gente conseguiria talvez até subir um degrauzinho, né, nessa escala, nas prateleiras. Eu gosto de falar em prateleiras, porque muita gente também associa futebol europeu a uma coisa só. São 12 europeus que estão disputando essa Copa do Mundo de Clubes. Primeiro que não é uma competição, por ela acontecer a cada 4 anos, não é uma competição que vai reunir exatamente os melhores do momento. Tem um dado aqui muito interessante de 32 times participantes, representando 20 países. Apenas 8 são campeões nacionais, isso de todas as ligas, né? Então é uma Copa do Mundo de Clubes que não necessariamente vai ter os melhores atuais, porque no universo de 4 anos o clube muda muito. A seleção menos, né? A seleção joga para a Copa. Os clubes jogam pela temporada. Ninguém faz um planejamento, ou pelo menos não até agora, para jogar a Copa do Mundo daqui a 2, 3 anos. A gente faz para jogar a próxima Libertadores, o próximo Brasileirão. Então vamos lá, 25%, né? Dos 32 times, 8 são os atuais campeões nacionais, um quarto. E dos 6 continentes, 3 têm os seus campeões jogando o Mundial. O PSG, o Botafogo e o Auckland City. Na África, o atual campeão é o Pyramids. Na Ásia, o Al-Ahly, né, da Arábia Saudita, do Firmino. E da América do Norte Central CONCACAF é o Cruz Azul. Esses times estão classificados para o outro Mundial daqui a 4 anos, mas como eles estarão? Eu entendo que por questão de sorteio, de vaga, não dava para botar esses times agora, eles foram campeões agora, no meio do ano. Mas não deixa de ser estranho, né? Como vai estar o Pyramids daqui a 4 anos? Alguém garante que ele vai estar jogando alguma coisa? O Al-Ahly, será que vai ter ainda o mesmo investimento na Arábia Saudita? Eu acho que vai, mas o Al-Ahly vai estar tinindo. E o Cruz Azul? Poxa, né? Então, as coisas no futebol de clubes, principalmente, se movem muito mais rápido. Então, a gente consegue ter, quem acompanha o futebol europeu, quem acompanha a atual temporada, sabe que Liverpool, Barcelona e Arsenal tranquilamente estariam entre os 12 melhores times do continente. Não estão também por limitações de regra que a FIFA vai mudar certamente para a próxima edição. Fiz um vídeo sobre isso, já estava rolando esse zoom. Além de aumentar o número de participantes para ter mais clube, mais dinheiro, mais torcida, eles com certeza devem rever esse critério de classificação na UEFA, porque tirou muito time bom. Então a gente já elimina. E como é que a gente vai vir com tanta verdade absoluta? Poxa, ganhamos do Porto, ganhamos não, né? Jogamos melhores que o Porto, que o Borussia Dortmund, mas a gente não teve a oportunidade de enfrentar o Liverpool, o Barcelona, o Arsenal, e ainda não teve a oportunidade de enfrentar o PSG, Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique, que para mim são os clubes que pertencem a essa primeira prateleira. Você pode discordar, achar um melhor que o outro, enfim, mas eu tô olhando assim com base com o que eu acompanhei a temporada. E também, gente, assim, mais uma vez, eu sempre tento entender, esticar a corda, porque também é frustrante a gente saber, às vezes, que a gente tem um enorme potencial e a gente não consegue realizar. E quando às vezes realiza de diferentes maneiras, né? Mas no Mundial isso é bater no peito e dizer que a gente está aqui. Eu entendo que tenha muita gente, poxa, querendo soltar. Pô, tô querendo soltar, tô ouvindo muita coisa, muita besteira, muita ladainha. Tem muita gente falando que o Burnley iria para a Libertadores no Brasileirão. Não é bem assim. E a gente tem que levar sempre em consideração nessas comparações que são irreais a questão do calendário. O Palmeiras, que disputa Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Estadual, quarta e domingo, ele é um time. O Palmeiras, que pode ter o calendário do Newcastle, que não disputa uma competição europeia e tem uma temporada livre para jogar só Premier League e Copa da Inglaterra, esse Palmeiras seria muito diferente. Tenho certeza absoluta que em intensidade esse Palmeiras faria frente ao Newcastle. Só que são realidades muito diferentes, a gente não consegue nem assim, comparar, fazer uma comparação real. Gosto muito que esse Mundial está fornecendo alguma coisinha pra gente e no meio da temporada nossa, no fim da temporada deles, isso é bom também para equilibrar, ajuda a equilibrar a balança, né? Não tem como botar só na conta disso, mas com certeza ajuda. O ponto é, se a gente consegue beliscar uma vitória,
vamos segurar a onda, né? Não vamos também... Eu sei que tem gente que precisa disso, até ou já tinha sua opinião antes, não vai mudar de jeito nenhum, mas quando um brasileiro cai na semifinal do Mundial, a gente vai lá e diz que a Liga da África, né, tal Liga do Marrocos é melhor que a nossa. Tá vendo? Brasileirão é uma farsa. Ninguém fala isso, né? Então por que agora a gente vai se precipitar? Que o português, que a Liga Brasileira é melhor que o português, a portuguesa eu não tenho dúvida, né? Eu acompanho. Mas a Bundesliga já é outro buraco, sabe? Mesmo com a Bundesliga também tendo as suas regras ali de limitação de investimento. E aí, quando for comparar com o Campeonato Espanhol, o Campeonato Inglês, o nível médio dessas duas competições é muito maior. Assim, mas é muito maior e é dinheiro, basicamente. Dinheiro e estrutura, calendário. E é isso que justifica. Enquanto a gente não mudar e não subir essa prateleira, não tem como. Então, assim, vamos com calma. Eu acho que, assim, como toda Copa do Mundo, teremos surpresas, teremos europeus sendo eliminados antes, né, alguns parando ali no meio do caminho, mas, no geral, provavelmente, dos 8 times que chegarem nas quartas de final, uns 6 ou 7 serão europeus e os 4 da semifinal. Assim, acho que é um palpite bem tranquilo de fazer e é verdade. A elite da elite está numa outra prateleira e aí a gente não chega. Mata-mata, um jogo só, pode acontecer e tal, é evidente, mas eliminar a elite da elite é bastante difícil, né? Teria que tudo dar certo para a gente, tudo errado para eles. Então, vamos com calma nessas comparações, vamos desfrutar do Mundial, torcer pelas zebras, né? Torcer para a gente eliminar times que hoje estão em outro patamar, e aproveitar e cobrar que a gente melhore, né? Por que o Fluminense não consegue jogar assim um ano inteiro? Por que o Palmeiras não pode bater de frente com times melhores até que o Porto? A gente tem os nossos problemas, né? E todo mundo que trabalha no futebol e que vem de fora, né? Principalmente os técnicos portugueses, eles apontam isso a todo momento, que eles vêm de outra realidade e para eles é um choque. Acho que precisamos primeiro cobrar que a gente consiga se apresentar dessa maneira sempre, melhorar o nosso nível médio de competição. E aí, enfim, a gente já tem parte do caminho andado, a gente já sabe o que precisa melhorar, o que precisa ser corrigido, e o resto vem como consequência. Nós produzimos muito jogador bom. Nos nossos clubes, né, nos 4 clubes que estão no Mundial, tem muito jogador bom, tem muito jogador que estaria na Europa, só que quando a gente fala do todo, né, talvez do nível médio, os principais clubes da Europa, não os 12, os principais, os 6, os 5, estão em outro planeta. E, cara, faz parte, até mesmo na comparação entre os próprios europeus. E só para encerrar, né, tive uma discussão até interessante assim no Twitter também sobre isso. Muita gente fica com a expressão entalada, né, a expressão parece outro esporte. E eu entendo que isso não deva ser banalizado, e na minha memória isso não foi banalizado. Nas fases agudas de Champions League, quando tem um mata-mata de tarde, e geralmente casa com um jogo de estadual de noite, ou um jogo de Brasileirão, Copa do Brasil, de fato parece ser outro esporte. Aquele jogo de domingo na Premier League entre Liverpool e Arsenal, entre Liverpool e City, que é domingo, meio-dia, e 4 horas você assiste a um jogo do Brasileirão com um gramado ruim, times cansados, jogador sendo poupado porque tem um mata-mata no meio de semana. É outro esporte, não parece, é outro esporte. Mas aqui estamos reduzindo a comparação com a elite da elite. Se a gente for pegar também nível médio, não é tanto. E não pode banalizar a expressão. Tivemos, nessa temporada europeia, Barcelona e Inter de Milão na semifinal, na minha opinião, e olha que eu tenho muita Champions já assistida, na minha opinião, foi a maior semifinal da história da Champions League. Então é até um outro esporte para eles. Porque em outros anos a semifinal, os mata-mata, sei lá, não foram de repente tão bons quanto. Por quê? E a gente teve um mata-mata formidável entre Barcelona e Inter, e de noite alguém viu, sei lá, Vasco e Porto Cabejo e Corinthians e América de Cali, e foi outro esporte. E não tem para onde correr, porque a elite ainda, né, pertence a um grupinho bastante seleto que a gente só pode chegar lá com muito trabalho e torcer para a nossa moeda melhorar também, porque
6 vezes atrás é complicado. Mas é só isso, minha gente. Acho que no sentido geral o vídeo ficou até um pouquinho maior do que eu gostaria, mas é para botar todos os pontos nos is e em todas as letrinhas. Vamos usufruir dessa Copa do Mundo, tá acontecendo um negócio maravilhoso, mas vamos ao mesmo tempo tomar cuidado com verdades absolutas e também precipitadas. Eu vou adorar se um brasileiro eliminar, meu time principalmente, né, que eu tô aqui acompanhando o Fluminense, eu vou adorar, cara, se o Fluminense eliminar uma Inter de Milão vai ser maravilhoso, mas entendam que isso não vai ser a regra, né, e não vai ser o favorito, e de fato, antes da bola rolar, existe um favoritismo justificado, não é da boca para fora, não é cagação de regra, não é alguém querendo botar na sua cabeça que o time lá de fora é melhor. Existe uma lógica que justifica isso, tá? Mas vamos nessa, vamos torcer, vamos acompanhar o Mundial, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui o seu comentário, você pode discordar à vontade, é um debate maravilhoso. Já vi muita gente com diversas opiniões aí, pessoas que admiro. Então vamos nessa, tá? Eu quero só agregar. Deixa aqui seu comentário, seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Tamo junto, aquele abraço. Tchau, tchau.